Legal, professor, por que muita gente não consegue ter resultado? Eu estudo e eu não consigo dominar as batidas. Primeiro, pelo fato de vocês estudarem do jeito errado. E qual é o jeito errado? Muitos de vocês, às vezes, entram na internet e tentam ver a batida de algum hino. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu estivesse tocando esse hino aqui, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué. Os acordes são simples, gente. Estou usando Mi menor, Lá menor e Si maior. Só que não adianta você saber o acorde se você não consegue compreender e entender o ritmo. Por exemplo, esse ritmo que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, o mesmo hino. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. O que aconteceu aqui, gente? Eu fiz um monte de coisa e, obviamente, que se você não sabe como estudar do jeito certo, você fica perdido. Por quê? Aqui você não está entendendo a estrutura do ritmo, como que é a batida, quantas batidas para baixo ou quantas batidas para cima eu estou utilizando, aonde que tem notas abafadas. Então são muitas variáveis e muitas coisas que a gente tem para poder estar acompanhando e aprendendo o ritmo. E pelo fato de vocês não terem estratégia, você olha a pessoa tocando um ritmo desse e fala, pronto, complicou, não vou dar conta de acompanhar. Ou pode ser até um ritmo mais simples, ritmo de reggae, ó. Aqui tem abafado nesse ritmo, aqui a gente tem batidas para baixo, para cima. Então a gente olha isso e fala, nossa, é muito difícil. E pior ainda, é tudo muito rápido. Então pelo fato de estar sendo tocado muito rápido, você não consegue entender a estrutura do ritmo. Segunda coisa, você até às vezes consegue entender quantas batidas para baixo ou para cima que tem, mas não consegue, por exemplo, dominar o tempo. Você não consegue estar entrando no ritmo e conseguindo entender a batida do hino. Por quê? Porque você está estudando de jeito errado. Você simplesmente está entrando na internet e tentando descobrir algo sem ter o passo a passo, sem estar detalhado o que você está tentando tocar. Então existem algumas variáveis e algumas coisas importantíssimas e essenciais para você conseguir estar estudando do jeito certo e aprendendo. A primeira delas, que eu já citei anteriormente, ter um método e ter um passo a passo, porque às vezes você entra na internet e só vê a pessoa tocando, mas você não tem o passo a passo e todo esse detalhamento de como você vai estar executando aquele ritmo. Automaticamente você não entende a estrutura do ritmo e acaba desistindo. Por exemplo, se eu toco isso aqui rápido, ó. Isso aqui é um ritmo pop lento, por exemplo. Como que você vai entender quantas batidas para baixo e para cima eu estou utilizando? Já é um grande desafio. Sem um método, sem um acompanhamento, você já não tem uma aula de como tocar, por exemplo, esse ritmo. Então, você vai desistir, porque você vai tentar, vai diminuir a velocidade do ritmo e não vai entender. Tendo isso detalhadamente já se torna muito mais simples. E o primeiro passo para você conseguir estar dominando os ritmos e as batidas para tocar violão na igreja é você entender a estrutura do ritmo, que é quantas batidas para baixo e quantas batidas para cima que vai ter. Professor, legal, como que funciona essa estrutura? Tudo vai depender do ritmo que você vai estar tocando. Vai ter ritmo que você vai tocar só para baixo e para cima, vai ter ritmo que vai ter abafado, por exemplo, igual reggae, vai ter ritmo de sertanejo que você não vai tocar nem com a palheta, você vai tocar com os dedos, com a mão, por exemplo, isso aqui, ó. Já começa pela estrutura do ritmo, que é a principal questão que acaba dificultando muito de vocês conseguirem dominar os ritmos, por não ter a estrutura do ritmo. Professor, então o que eu faço? Aprenda a estrutura do ritmo, que é o primeiro ponto e o primeiro passo.
E obviamente que, como eu disse para vocês, existem inúmeros tipos de ritmos diferentes e, além disso, existem inúmeras variações de cada um dos ritmos. Eu posso tocar reggae de várias formas diferentes, eu posso tocar valsa de várias formas diferentes, eu posso tocar ritmo de sertanejo de várias formas diferentes, assim por diante para qualquer um dos ritmos. Então, obviamente que sem o método você não tem esse passo a passo e se torna muito difícil. Por isso que talvez até hoje você não conseguiu dominar os ritmos e por isso você ainda não está tocando na sua igreja. Essa é a diferença de quem segue o método e essa é a diferença para vários dos nossos alunos que têm esse passo a passo e que com menos de 3 meses, menos de 2 meses já estão tocando na igreja, porque eles já têm um método tudo detalhado e tudo certinho para eles poderem estar seguindo. Segunda coisa que é essencial e que aqui normalmente as pessoas desistem mesmo por não entender, que é a questão mais difícil dentro do ritmo. Qual é, professor? A questão mais difícil dentro de um ritmo é você, além de entender a estrutura dele, é você conseguir estar tocando, entrando dentro do tempo certinho. Por exemplo, se eu pego esse ritmo aqui, ó. Se você sabe a estrutura do ritmo, tá certo, beleza. Mas e qual que é o tempo? Porque vai ter parte que eu toco mais lento, tem parte que eu toco mais rápido. Aí você tenta tocar e não bate com o tempo da música ou com o tempo do ritmo. E aí você executa certo a estrutura do ritmo, mas fica errado o tempo. Você não consegue encaixar o tempo para alguém cantar. Aí quando você toca, você não dá conta de cantar. Por quê? Porque você ainda não conseguiu entrar dentro do ritmo, entender o tempo do ritmo. Aí entra uma segunda metodologia que eu desenvolvi que me ajudou muito, até porque eu também tive muita dificuldade com o ritmo durante muito tempo. Eu fui resolver isso há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu fui entendendo um pouco mais sobre essa questão de ritmo e de tempo e principalmente desenvolvendo o meu próprio método, que é entender sobre a tábua indiana, que é saber executar exatamente o tempo do ritmo. Como assim, professor? Entender e conseguir executar o tempo do ritmo. Quando eu vou tocar o tempo de qualquer um dos ritmos, eu sempre pronuncio. E obviamente que para cada um dos ritmos vai existir uma pronúncia específica e diferente. Se eu vou tocar, por exemplo, o ritmo pop lento, tará, eu estou internalizando o ritmo e antes de eu tentar executar, de eu simplesmente esperar que minha mão vai conseguir fazer certo o ritmo, não, eu não vou deixar minha mão tocar qualquer coisa. Por quê? Tudo que a gente executa vem da nossa cabeça, vem da nossa mente. Se você não tem um ritmo ainda na sua cabeça fixo, internalizado, quando você for tocar, você vai fazer qualquer coisa. Por quê? Você não tem noção do que você está fazendo. Agora, a partir do momento que eu internalizo o ritmo, eu sou capaz de pronunciar o ritmo, que é a tábua indiana, e cada ritmo vai ter a sua pronúncia. Depois que eu aprendo a pronunciar, quando eu vou tocar, fica muito mais fácil, muito mais simples. Exemplo, pop lento. Tará, tará, tará. Ritmo de reggae. Tucutaga, 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 taga, tucutaga, 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 tucutaga. Pop rápido, tará, ritmo de valsa, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Essa teoria, essa lógica, essa técnica, essa forma de estudar funciona para todos os ritmos. E o primeiro passo é você entender sobre a tábua indiana, aprender a pronunciar para depois você tentar executar no seu instrumento. Porque sem isso você vai ficar tocando de forma subjetiva. Você vai ficar testando, você vai ficar chutando o que vai ser o tempo certo e aí você vai ficar reproduzindo sempre errado. E qual que é o grande problema disso? Muita gente, inclusive, pelo fato de não entender sobre isso, acaba desistindo. Por quê? Aprende até a estrutura do ritmo, mas pelo fato de não entender sobre a tábua indiana, acaba treinando de forma subjetiva. Você não tem o ritmo na sua cabeça internalizado, então você fica arriscando, você fica testando e no final das contas você acaba aprendendo o ritmo errado. E aí é 2 problemas que você vai ter. O primeiro, de aprender errado e decorar e criar alguns vícios errados, e o segundo, de ter que aprender depois do jeito certo. Inclusive, por isso que eu falo para vocês, tomar muito cuidado com a forma que você está estudando. Muita gente não leva isso a sério. Eu falo, gente, estuda com o método direcionado para tocar na igreja. Se o seu objetivo é esse, começa a estudar com o método direcionado para tocar na igreja. Tenha um acompanhamento e tenha alguém te auxiliando.